agora o item 5. O item 5, vamos ver os requisitos de estrutura. Como deve ser a estrutura do laboratório. Esse item é avaliado pelo líder e não é avaliado numa extensão. Bom, o laboratório ele deve ser uma entidade legal ou parte definida de uma entidade legal que seja legalmente responsável por suas atividades de laboratório. Então, o laboratório ele deve existir, ele deve ter um CNPJ, ele deve ser legalmente registrado. Ou pode fazer parte de uma organização que esta, sim, é registrada também. Os documentos considerados para identificar essa entidade legal estão descritos na NIT-DICLA 31. Esse documento está disponível no site do Inmetro e lá considera também o fato de que um laboratório ou uma entidade no qual está inserido um laboratório ser governamental já é suficiente para atender esse requisito. Nessa norma vai falar também sobre quais os documentos que o laboratório precisa ter para demonstrar que ele é uma entidade legal. Por exemplo, CNPJ, alvará, contrato social e mais algumas coisas que estão definidas lá nessa norma. No item 5.2, a gente vê que o laboratório deve identificar a gerência que tenha responsabilidade geral pelo laboratório. Então, percebam, é importante identificar em algum documento quem é o responsável geral, quem é a gerência geral do laboratório, que às vezes não é o diretor da empresa, às vezes não é o chefe do laboratório, às vezes é. Então, cada caso é um caso. Então, o laboratório ele precisa identificar quem é essa gerência geral. O laboratório deve definir e documentar o conjunto de atividades para as quais está em conformidade com este documento, que no caso é a norma. Então, também deve estar definido em algum lugar qual é o escopo do laboratório, quais são as atividades de laboratório aos quais ele atende a 17.025. O laboratório somente deve declarar a conformidade com este documento para o conjunto de atividades de laboratório aos quais ele consegue fazer, né? Então, isso exclui as atividades providas externamente, mesmo que estas sejam de forma contínua. Então, um laboratório só pode declarar a conformidade à norma das atividades às quais ele realiza. As atividades de laboratório devem ser realizadas de modo a atender aos requisitos dessa norma, dos clientes, das autoridades reguladoras e de organizações que fornecem reconhecimento. Aqui no Brasil é o Inmetro, por exemplo, através da SEGECRE. Isso deve incluir as atividades de laboratório realizadas em todas as suas atividades permanentes, realizadas em todas as suas instalações. Essas instalações podem ser permanentes, locais fora das suas instalações permanentes ou instalações associadas, que podem ser temporárias ou móveis, ou também nas instalações de um cliente. Caso vocês precisem saber mais alguma informação sobre o que são essas atividades, essas instalações, podem dar uma olhada no DOC SEGECRE 020, também disponível no site do Inmetro, onde lá descreve quais são os tipos de instalações que podem ter. O laboratório deve definir a estrutura organizacional e gerencial do laboratório, o seu lugar na organização principal e as relações entre a gerência, as operações técnicas e os serviços de apoio. Ou seja, isso é o organograma do laboratório. Então, o laboratório ele deve definir um organograma. Se ele fizer parte de uma outra entidade, ele também precisa dizer onde fica esse laboratório dentro dessa outra entidade, dessa outra empresa que é maior do que o laboratório. Ele deve especificar a responsabilidade, a autoridade e o interrelacionamento de todo o pessoal que gerencia, realiza ou verifica trabalhos que afetem os resultados das atividades de laboratório. Deve documentar os seus procedimentos na extensão necessária para assegurar a aplicação consistente de suas atividades de laboratório e a validade dos resultados. Então, aqui é importante a gente dizer que a norma não vai exigir procedimento para todas as atividades ou para tudo que está escrito nessa norma. Mas o laboratório ele deve estabelecer procedimentos na extensão necessária para assegurar a aplicação consistente de suas atividades.
Ou seja, em locais onde um procedimento não é necessário, mas todas as pessoas sabem fazer, ou apenas uma pessoa faz aquela atividade e ela não vê necessidade de ter um procedimento, tudo bem, não precisa ter procedimento, desde que a pessoa ou as pessoas saibam fazer as atividades. Mas caso a empresa identifique que é necessário ter um procedimento, este procedimento deve estar escrito. Então, esses casos podem ser ou quando as pessoas tem mais de uma pessoa realizando a mesma atividade, então o procedimento é importante para que não cada uma pessoa não faça da sua forma, né? Isso siga um padrão. Ou até quando existe só uma pessoa e aí se essa pessoa sair, uma outra pessoa entrar, não vai saber como realizar a atividade. Então, é importante ter procedimentos escritos, porém o laboratório define quais os procedimentos ele quer ter, quais os procedimentos ele quer escrever e quais ele não quer ou não precisa. É importante que tenha alguns itens da norma que exigem procedimentos, e aí eles estarão marcados, e aí nesses itens realmente o laboratório não pode escolher. A norma diz que tem que ter procedimento, ele precisa fazer um procedimento. O laboratório ele deve ter pessoal que, independente de outras responsabilidades, tenha autoridade e os recursos necessários para realizar os seus deveres. Então, é importante frisar que o pessoal tem que ter responsabilidade e autoridade, também com recursos para fazer acontecer as atividades dentro do laboratório. Bom, que atividades seriam essas? A implementação, manutenção e melhoria do sistema de gestão, a identificação de desvios do sistema de gestão ou dos procedimentos para a realização das atividades de laboratório, o início de ações para evitar ou minimizar tais desvios, também o relato à gerência do laboratório sobre o desempenho do sistema de gestão e qualquer necessidade de melhoria, e a garantia da eficácia das atividades de laboratório. Bom, quanto à gerência do laboratório, esta deve assegurar que haja comunicação a respeito da eficácia do sistema de gestão e sobre a importância de atender aos requisitos dos clientes e também outros requisitos. O próximo item está em negrito aqui porque ele é bem importante. A integridade do sistema de gestão deve ser mantida quando forem planejadas e implementadas mudanças no sistema de gestão. Então, qualquer mudança que ocorrer no sistema de gestão ou da empresa, a integridade desse sistema deve ser mantida. Como fazer isso? Através de planejamento. Planejar as mudanças de forma que elas não interfiram no sistema de gestão.